Meus queridos irmãos e amigos, eu quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a tua vida juntamente com a tua família. Queridos, antes de ler o texto da palavra de Deus, eu queria fazer um pedido para você. Se inscreva nesse canal, adicione o sininho para você estar recebendo todas as vezes que eu pôr vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Então você adiciona lá o sininho. Então já curte aí esse vídeo, faça o seu comentário, se inscreva e compartilhe. Compartilhe essa mensagem, ok? Se essa mensagem não tocou no seu coração, se Deus não falou com você através da minha vida, através desta mensagem, aí você compartilha, porque alguém pode estar precisando de ouvir uma palavra dessa, de ouvir a palavra de Deus. Então, me ajude a semear a palavra de Deus, ok, queridos? Deus abençoe. Muito obrigado por você compartilhar, por você curtir, por você fazer parte deste canal. Muito obrigado. Nesse momento, eu quero estar compartilhando com vocês um texto da palavra de Deus. Vocês percebem que eu estou gravando em casa hoje. Então, já quero pedir desculpa se caso vocês ouvirem algum barulho de cachorro latindo, ou de vizinho falando alto, ou de avião passando, tá? Porque eu moro em rota, né? Próximo do aeroporto, então é rota de avião. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia, ela vem ardendo muito forte e eu gostaria de compartilhar com vocês agora, nesse momento. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 14, versículo de número 22 até o versículo 32. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Esse texto me chama muito a atenção e eu quero aqui enfatizar, pontuar para vocês várias coisas que eu acho interessante. Me chama a atenção primeiramente é que antes desse fato ter acontecido, o texto que nós lemos,
Jesus, ele tinha feito a sua primeira multiplicação dos pães, onde ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Mas eu entendo que naquele fato dos 5 pães e os 2 peixes, Jesus estava fazendo um teste com seus discípulos, pois Jesus comenta que já era tarde e que a multidão estava com fome e fala para Filipe dar de comer para aquela multidão. E o texto diz que Jesus estava falando isso com Filipe, mas já sabia o que ia fazer. Então eu entendo que Jesus ali estava fazendo um teste. E nesse texto que nós acabamos de ler, eu entendo também que Jesus estava fazendo um outro teste com os seus discípulos. Até porque, em outras ocasiões de tempestade, Jesus ele estava dentro do barco com os discípulos. Mas agora, a primeira parte, o primeiro versículo que nós lemos, versículo 22, me chama a atenção a forma que Jesus se expressa com os discípulos. Vejam bem, versículo 22 diz: "E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão." A primeira pontuação que eu quero falar aqui: Jesus ordenou, segundo Mateus está falando, Jesus ordenou. No relato de Marcos, lá no capítulo 6, diz: Jesus obrigou. Então, uma das pontuações que eu quero fazer é que Jesus não estava pedindo. Jesus ele estava ordenando que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Era para ir para o outro lado. Aí me chama a atenção que Jesus ele quis ficar só para despedir a multidão. Que multidão era essa? Era a multidão que foi alimentada com os 5 pães e 2 peixes, a multiplicação dos pães. E agora Jesus estava ordenando, obrigando. Eu acredito, queridos, que os discípulos não queriam ir. Os discípulos não queriam ficar só. Os discípulos não queriam deixar Jesus sozinho. Mas Jesus obrigou. Por que Jesus obrigou? Porque Jesus queria fazer mais um teste. E após este teste, ou junto com esse teste, Jesus estava querendo fazer com que os discípulos passassem por uma nova experiência de vida. Eu entendo que Deus, ele trabalha de formas as mais diferentes. Na minha vida, ele trabalha de um jeito. Na sua vida, ele trabalha de outro jeito. Mas o jeito que Jesus trabalha é para nos fazer bem. O jeito que Jesus trabalha é para fazermos nós passarmos e vivermos novas experiências de vida. Jesus despede a multidão. E quando Jesus despede a multidão, ele vai ao monte para orar. E diz o versículo 23, e chegada já a tarde, estava ali só. Versículo 24, e o barco já estava no meio do mar. Os discípulos entram no barco e vão remando em direção ao outro lado. E quando eles estavam no meio do mar, olha o que acontece. De repente, o barco ele é açoitado pelas ondas. O barco ele é açoitado porque o vento era muito forte. Às vezes, Jesus ele nos obriga, ele permite nós passarmos por situações difíceis na nossa vida. Às vezes Deus, ele permite que aconteça algo na nossa vida. Ele obriga, ele deixa acontecer. E quando deixa acontecer, o vento se levanta,
o mar se levanta, a coisa fica difícil para o nosso lado, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito a ser concluído por Deus na minha e na tua vida. Observem que os discípulos eles estavam no meio da situação. Você talvez esteja no meio de uma situação em que você não esteja encontrando saída. Talvez você esteja no meio de uma situação onde o vento e o mar é muito forte. E esse vento está açoitando o teu barco. Barco aqui representa a vida. Está açoitando a tua vida. Está balançando os teus sentimentos. Está mexendo com a estrutura da tua vida. Está mexendo com a estrutura da tua fé. O vento era forte, de uma forma que balançava. E diz a Bíblia, diz o versículo 24, aqui a última parte do versículo, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Eu entendo que os discípulos que tinham experiência no mar, ele estava remando o barco para estar em direção ao outro lado. E o vento estava assoprando para o lado contrário. E essa peleja estava tão grande, tão forte, que eu imagino, eu entendo que eles quiseram voltar. Eles pensaram em voltar. E pensando em voltar, o vento não deixou. Aleluia. O vento, eu acredito que ele foi para o outro lado e não deixou. Diz o texto aqui bem categoricamente. O vento era contrário. Eles estavam querendo ir até o seu destino final e o vento não deixava ir. Eles queriam voltar e o vento não deixava voltar. Que situação é essa que os discípulos estavam vivendo? E quem sabe você não está numa situação dessa? A situação em que você quer sair, mas você olha para um lado e olha para o outro e não vê saída. Você rema para um lado, rema para o outro e não sai do meio do mar. Você não sai do meio da dificuldade. Você não sai do meio do vento. Aí diz o versículo de número 25, que na quarta vigília da noite, queridos, aproximadamente 10 horas, os discípulos estavam dentro do barco, remando, tentando sair daquela situação. Por que eu falo 10 horas? Observe bem o texto, que o texto diz que já era tardezinha, quando eles entraram no barco. E a quarta vigília da noite, Jesus, ele veio andando sobre o mar em direção aos discípulos. Se nós entendermos, observarmos direitinho, as vigílias do povo judeu, ela era dividida por horas. Cada vigília, 3 horas a duração de uma para a outra. E a noite tinha a duração de 4 vigílias. Então, das 6 da tarde até as 9 horas era a primeira vigília. Das 9 às 12, a segunda vigília. Das 12 da meia-noite às 3 horas da manhã, a terceira vigília. E a quarta vigília era das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Ou seja, das 3 horas da madrugada até às 6 horas da manhã é onde começava o dia no meio do povo judeu. Por isso que Jesus disse que o dia tinha 12 horas. Mas a partir das 6 horas da noite começava as vigílias. E o texto diz no versículo 25 que a quarta vigília da noite, Jesus veio andando por cima do mar, aproximadamente das 3 às 6 horas da manhã.
ainda era noite, aproximadamente 10 horas. Por isso que eu falo que os discípulos, eles estavam aproximadamente 10 horas lutando, remando para sair daquela situação. E não saía. Mas Jesus vem andando. Aleluia! Eu quero pontuar isso também nesse dia. Jesus, ele vai vir andando sobre a tua vida, em direção à tua vida, de uma forma que você nunca viu. Porque diante dessa tempestade que você está vivendo, Jesus, ele vai fazer com que você entenda que ele tem propósito neste negócio, que ele tem propósito nessa dificuldade, que ele tem propósito nessa luta que você está passando. Aleluia! Jesus, ele vai até você de uma forma que você nunca viu. Os discípulos nunca viram Jesus andar sobre o mar. Jesus, ele vai de uma forma que os discípulos nunca viram. Você está diante da dificuldade, diante da luta, mas você vai ver Jesus vindo de uma forma diferente. E dessa forma que Jesus vai vir sobre a tua vida, talvez você não reconheça. Talvez você não reconheça que é Jesus que está vindo. Talvez você não entenda que é Jesus que está vindo sobre a tua vida. Mas Jesus está vindo. É Ele que vai fazer com que este mar, esse vento se acalme. Diz o texto que quando Jesus ele vai andando sobre o mar em direção aos discípulos, e os discípulos vendo aquela situação, os discípulos vendo Jesus andar sobre o mar, eles começam a gritar com medo. Eles começam a se assustar e a gritar dizendo, é um fantasma. Observem bem, queridos, que antes os discípulos não estavam com medo. Antes os discípulos estavam remando, estavam lutando para sair daquela situação, porque eles eram homens experimentados no mar, sabia e já tinha passado por outras situações semelhantes àquelas nas suas atividades de pesca. Mas quando eles viram Jesus, o texto diz que eles tiveram medo. Às vezes, amados, nós nos encontramos em situações na nossa vida e a situação é tão forte, é tão grave, que a gente não enxerga o que está à nossa frente. A gente não enxerga o poder de Deus e o que Ele pode fazer na minha e na tua vida. Porque a situação é tão grave que nos faz ficar cegos. Aí, diante da situação, diante da gravidade da situação, eles têm medo, porque pensava que era um fantasma. Mas quando Jesus ouve eles gritarem, Jesus, ele se apressa, porque o texto diz, Jesus lhes falou logo, com pressa, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Aleluia. Você percebeu que no início do texto, Jesus obrigou eles a irem para o outro lado? Então essa situação é Jesus que está permitindo. Aleluia. É Jesus que está permitindo você entrar nesse barco, é Jesus que está permitindo esse vento, é Jesus que está permitindo esse barco balançar de um lado e para outro. É Jesus que está permitindo. E quando Ele está vindo ao teu encontro, e quando Ele vir ao teu encontro para resolver tudo isso, você vai ter medo, você vai se assustar, porque Ele vai vir de uma forma tão poderosa, Ele vai vir de uma forma tão gloriosa, que você vai ter medo, porque você é humano, você é humana, e você vai se assustar, mas Ele vai gritar, Ele vai dizer, não tenha medo, sou eu.
é Jesus. É Jesus que está indo. Aí um dos discípulos, Pedro, ele disse assim, respondendo, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Queridos, Pedro, ele estava pedindo para Jesus uma prova de que se era Jesus que estava ali andando sobre as águas e não era um fantasma, Jesus fizesse com que Pedro ele fosse até Jesus, mas não fosse voando. Pedro pediu que Jesus permitisse ele ir andando sobre as águas. Sobre as águas. E Jesus diz, vem, pode vir. Glória a Deus. Pedro, ele sai do barco, ele pisa nas águas e ele sente firmeza. E quando ele sente firmeza, ele começa a andar. Ele começa a caminhar sobre as águas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Existem muitos homens de Deus que a Bíblia registra. Abraão, Elias, Isaac, Jacó, Moisés. Moisés, ele andou dentro do mar. Mas Moisés, ele não andou sobre o mar. Nenhum texto na Bíblia registra algum homem andando sobre o mar. Aleluia. Eu me alegro, meu querido, nesse dia. Sabe por quê? Eu me alegro porque a situação que nós estamos vivendo é uma situação que Deus permite e é uma situação que Deus está no controle. Eu me alegro porque a situação que estamos vivendo, onde muita gente está com medo, está com pânico por causa desse vírus, por causa dessa situação de quarentena, somos obrigados a ficarmos dentro de casa. Muitas coisas na nossa vida foi proibida de nós fazermos, lugares que nós íamos, foi proibido que nós voltássemos para esses lugares. Mas o que me alegra é que nisso tudo que está acontecendo, nós iremos viver dias extraordinários da nossa vida. Eu profetizo isso na tua vida no nome de Jesus, que essa situação vai fazer com que você viva algo diferente. Você vai ter mais intimidade com Deus. Você vai andar sobre as águas. Você vai ter experiências com Deus, qual nunca você teve. Pedro nunca andou sobre as águas. Moisés nunca andou sobre as águas. Nenhum personagem da Bíblia andou sobre as águas. Os outros discípulos que ficaram no barco não tiveram essa experiência. Pedro teve essa experiência. Pedro viveu uma nova experiência. Você está percebendo o que Deus está falando com a gente nesse dia, queridos? Você está percebendo que Deus está falando com você? É muito forte. Eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas eu vou falar tudo que Deus está mandando. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Antes o vento era sobre o barco. Depois que Pedro sentiu o vento forte, eu acredito que o vento assoprou mais forte. Eu acredito que o vento balançou Pedro com mais força. Mas esse era o sinal. O vento batendo forte era o sinal de que a vitória estava próxima. Era o sinal de que a vitória estava chegando. De que o vento iria cessar.
Diz o texto que quando o vento é mais forte ainda sobre Pedro, ele começa a afundar. E quando ele está afundando, ele grita: Senhor, salva-me. Aleluia. Depois que a situação ficou mais grave ainda, porque agora Pedro estava fora do barco, ele grita, ele reconhece. Ele não chegou até Jesus, ele não chegou perto de Jesus. Mas depois que ele anda, e depois que ele está afundando naquela situação, ele reconhece e ele grita: Senhor, salva-me. Aí Jesus estende a mão, o levanta e o salva daquela situação. Jesus Cristo, ele levanta Pedro. Jesus Cristo, ele faz com que Pedro ele sinta a firmeza nos pés de novo. E chega para Pedro e diz: por que você duvidou? Eu entendo, eu acho interessante aqui que Jesus não repreende Pedro porque ele teve medo. Jesus, ele repreende Pedro porque Pedro duvidou. Às vezes, na situação que estamos vivendo, nós duvidamos do Deus que nós servimos. Mas não duvide, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele tem poder de fazer com que nós saiamos dessa situação hoje. Não duvide do poder de Deus. Acredite que Deus, Ele é o mesmo e que tem o poder e que nada para Ele é impossível. Para terminar, diz o texto que Jesus ele vai com Pedro até o barco. E quando Jesus e Pedro entram no barco, sem que Jesus mandasse, o vento se aquieta, o mar se acalma e eles vão e chegam no outro lado. Você vai chegar no outro lado. Nós vamos chegar no outro lado. Esse vento vai passar. Nessa situação nós iremos ter novas experiências com Deus. Nós iremos ver e passar por novas situações com Jesus. Intimidade com Deus a qual nós nunca tivemos. Vai passar. Vai passar. Vai passar no nome de Jesus. Diga amém aí nos comentários. Ponha nos comentários aí que você acredita que vai passar. Põe aí nos comentários que você acredita que você vai ver algo diferente e extraordinário acontecer na tua vida após passar ou durante essa situação que nós estamos passando. Põe aí nos comentários. Põe aí. Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Deixa eu orar por você. Eu vou orar por você. Amém? Senhor, vem abençoar o teu filho e a tua filha que está passando por esse processo de vento forte, de tempestade. Meu Deus, vem abençoar, Jesus. Este teu filho e tua filha que está passando por um processo de pânico e medo. Pai Santo, vem fazer com que este mar se acalme, este vento se aquiete e volte a bonança na vida do teu filho e da tua filha. Volte as coisas a ficar normal. Pai, eu peço a Ti no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
vamos agora para o quadro Perguntas e Respostas. Então, pegue aí um caderno, uma caneta, um papel e escreva a pergunta desse vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo a resposta para vocês. Nos comentários desse vídeo, você coloca aí a resposta, tá bom? Da pergunta que eu estou fazendo. Interaja comigo. Vamos lá. Quem foi o apóstolo e onde está escrito na Bíblia que foi picado por uma cobra, por uma serpente e não lhe causou dano nenhum? Ok? Responde aí essa pergunta em nome de Jesus e Deus abençoe a sua vida. Amém. Graças a Deus.